Fala pessoal, Thiagão, Loja do Profissional. Tô colocando aqui no canal da Loja do Profissional os melhores momentos do segundo WHI, beleza? Ó, assiste aí a palestra da Renko com o André Fernandes, muito legal, muito legal. E é o seguinte, coloca os comentários aqui embaixo, coloca as dúvidas, dá um joinha, se inscreve no nosso canal, beleza? A gente vai responder tudo pra você, falou? Obrigadão, valeu! Primeiramente, quero elogiar o Thiago. Que aula, hein, meu amigo? Olha, acho que ficou bem claro, porque não estamos conseguindo captar novos clientes e porque o ciclo natural das coisas, da captação de novos clientes e algumas coisas que nós não estamos fazendo no dia a dia, não faz a nossa empresa crescer. Então, olha, parabéns, hein? Gostei muito, estava muito show de bola a primeira palestra. E agora, eu quero chamar para vocês o consultor técnico da Renko, o André Fernandes, tá bom, pessoal? Fica com ele lá na sala de palestra. Olá, gente, boa tarde, tudo bem? Meu nome é André Fernandes, obrigado aqui pela participação, por ter convidado a Renko e a Abralímpia para estar participando desse evento aqui no segundo WHI, né? Esse workshop sobre limpeza, impermeabilização e higienização de estofados. E eu queria apresentar algumas soluções da Renko Químicos sobre esse tipo de limpeza que a gente tem visto crescer cada vez mais, né, nos últimos tempos, e tem tido uma procura muito grande, né? A Abralímpia é uma indústria de equipamentos, né, de limpeza, que tem 22 anos no mercado, e a Renko, que faz parte do grupo Abralímpia, né, tem 12 anos de mercado, também fabricando soluções para vários segmentos, não só limpeza de estofados, mas tratamento de piso, limpeza, desinfecção, higienização. Hoje, no último ano, nós lançamos produtos com laudos para o coronavírus, né, nesse período triste que a gente está passando, apresentando as melhores soluções para esse mercado de limpeza e sanitização também. No caso, hoje a gente vai falar especificamente sobre higienização de estofados, sanitização e impermeabilização também. Tá? Então, como eu disse, eu trabalho na Abralímpia e na Renko há 9 anos, vai fazer 9 anos esse ano, o tempo passa rápido, e a gente tem algumas coisas para trazer para vocês hoje aqui, nesse dia. Eu sempre começo com algumas perguntas que são básicas, que a gente tem que entender, porque nós somos os especialistas em limpeza. Quando a gente acha que o cliente entende, até o Thiago trouxe aqui vários insights interessantes, que o cliente faz a busca, e geralmente pela busca errada do cliente, a gente sabe qual é o certo, qual é o correto, né? E às vezes a pergunta mais básica, o que é limpeza, né? O que é limpeza? Limpeza é remover a sujeira sem alterar as características do local. Eu tenho que devolver o sofá para o meu cliente melhor do que ele estava quando eu cheguei, ou como ele era antes de ter sujado. Isso às vezes parece básico, muito simples, mas às vezes não acontece. Às vezes muda de cor, às vezes aquela mancha que era pequenininha ficou enorme. Então a gente tem que atentar para isso, para usar os produtos corretos, né? E quando o produto profissional é utilizado, a garantia de você entregar o melhor resultado é muito, muito, muito maior. Então, vamos entender aqui o que é limpeza, a gente já sabe. O que é sujeira ou sujidade? Né? Que aí pode ser vários tipos, hoje não vai dar tempo de eu entrar em todos os meandros aqui dos tipos de sujidade, né? Mas a gente tem que entender se essa sujidade é orgânica ou inorgânica. Mas o básico, a síntese da palavra do que é sujeira. Sujeira é tudo aquilo que está em um lugar e não pertence àquele lugar. Às vezes uma coisa pode estar até solta ali, né? Nem está presa na trama do tecido ou no urdume, mas é sujeira. E você vai remover ali uma simples aspiração, vai remover um simples pano úmido, vai remover. Mas e quando é gordura? E quando é açúcar? E quando é comida mais gordurosa mesmo? Como é que você faz? Eu tenho que usar um produto que tenha a capacidade de solvência ou uma capacidade de emulsão para remover aquilo, né? E se eu chego na frente do cliente, olho para o sofá e não sei como é que limpa, como é que eu faço? Quais produtos, quais as técnicas que eu vou aplicar? E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui. Primeiro, o processo, né? Eu falei sobre limpeza, que é o primeiro processo, mas a gente tem aqui uma escalinha que vai de limpeza, desinfecção, sanitização, esterilização. Não é o nosso caso do sofá, mas eu vou falar um pouquinho aqui. A gente tem que seguir essa ordem, não necessariamente até a esterilização, mas a gente tem que entender que sempre
todo o processo de higienização, que é a soma desses processos, começa sempre com a limpeza, removendo a sujidade. A segunda etapa seria eliminar as bactérias, vírus, ácaros, fungos e outros micro e macro-organismos que podem estar naquela superfície. No caso do estofado, a gente tem ali uma quantidade gigantesca, que são muitos fios, são muitas tramas, tem a parte externa, tem a parte interna. Tem o tecido natural, que ele vai ter um tipo de sujidade, tem o tecido sintético, que vai ter outro tipo de sujidade. Então, você precisa seguir esse processo. Além da limpeza, desinfecção, eliminar as bactérias. E aí as pessoas me perguntam, André, qual é a diferença? Pode ser que alguém já perguntou aí no chat. Qual é a diferença de sanitização para desinfecção? É a mesma coisa? São coisas diferentes? Aí eu respondo para você. Desinfecção e sanitização, no nível de eliminar bactérias, é a mesma coisa. Se você for no dicionário, vai estar lá, desinfecção, eliminar as bactérias que causam doenças, bactérias patológicas. E o que é sanitização? Sanitização é tornar uma superfície sã, saudável, com o menor nível de bactérias possível. Ah, André, não zera as bactérias? Não, para zerar as bactérias, aí é a etapa de cima, esterilização. Dá para esterilizar um sofá, André? Pode ser que tenha uma pergunta aí. Eu já respondo, não dá para esterilizar um sofá, porque eu precisaria empregar temperatura e pressão, mas também não precisa. Tá? O que eu preciso é sanitizar, entregar o sofá higienizado. O que é higienizado? Limpo e desinfetado. Isso eu preciso entregar para o meu cliente. Além disso, uma coisa importante, o Thiago até falou aqui, eu coloquei asepsia. E quando eu coloco essa palavra asepsia aqui, é interessante, porque o que é asepsia? Asepsia é a base de tudo. Como o Thiago falou, o funcionário se apresenta de uniforme, bonitinho, arrumadinho, de luva, né, para se proteger, mas para proteger também a superfície. Porque não existe uma superfície que a gente mais transmite e carrega bactérias do que as nossas mãos. A asepsia é a limpeza correta das mãos, é a utilização correta da luva. Se eu for colocar a luva, eu tenho que colocar de forma correta. Se eu for tirar a luva, eu tenho que higienizar a luva e tirar a luva. Isso é uma coisa que parece boba, mas eu estou usando ali o desinfetante da Renco, o desinfetante da NASA, e a minha mão está suja, não vai adiantar de nada. Eu vou ser o primeiro a contaminar a superfície. Por isso que hoje a gente não toca nas mãos quando se cumprimenta, porque a gente carrega micro-organismos, a gente carrega vírus, a gente carrega bactéria. E isso é importante a gente entender, que eu tenho que fazer a asepsia das minhas mãos, usar ali um sabonete antisséptico, usar o álcool em gel, tem que ser da Renco, tá, gente? O álcool em gel tem que ser da Renco. Usar os produtos para lavar as mãos antes de colocar a luva, para que, se eu colocar uma luva suja, com a mão suja, eu vou estar ali cozinhando, eu vou estar ali aumentando a quantidade de micro-organismos, eu vou estar criando um ambiente propício dentro da luva para contaminar ainda mais. Aí depois aparece uma micose, uma infecção, então tomar cuidado também na questão da asepsia e a utilização correta da luva. Prosseguindo, o que é necessário para a limpeza? Que eu sempre falo que é importantíssimo, a gente não pode esquecer, que é isso aqui, ó. Ação química, ação térmica, ação temporal, que é o tempo de ação do produto, e ação mecânica, que é a esfregação. Falando de trás para frente aqui, eu coloquei aqui a ação mecânica. Muita gente gosta de utilizar politriz, usar escova rotatória. Muito cuidado com esse tipo de escova, porque se você pega a trama de forma errada, você pode puxar o fio. O ideal é você usar uma fibra que você tem ali, você consiga sentir aonde está a trama e aonde está o urdume, para saber aonde eu vou esfregar e em que sentido eu vou esfregar. Tem muito técnico que você pergunta, aonde é a trama e aonde é o urdume desse tecido? Ele não sabe dizer. Ele simplesmente fala, não sei, eu esfrego assim, eu esfrego assado. É importante entender, porque se eu esfrego no sentido errado, eu vou estar forçando a fibra. E com 2, com 3 lavações, essa fibra do tecido ela começa a abrir e ela começa a desgastar. Então a ação mecânica com a escova rotatória, ela pode aumentar ainda mais o desgaste dessa fibra, desse tecido. Então muito cuidado, dê preferência a utilizar uma escova manual. É proibido usar a escova rotatória? Não é, mas sempre eu atento aqui para o cuidado disso. O tempo, quando a gente fala de limpeza e desinfecção, é muito importante deixar o produto agir, né? E para um produto ter uma ação desinfetante eficiente, ele precisa ter no mínimo 10 minutos de contato, para ali estar eliminando vários tipos de bactérias que estão naquela superfície. Então, não adianta eu aplicar o produto, esfregar e puxar em 2 minutos, não vai dar tempo. Muitas vezes eu vou até aspirar
as bactérias, as que estão mais soltas ou estão mais superficiais. Mas se ficou algo ali, não deu tempo de eliminar aquelas bactérias. E muitas vezes, quando a gente faz isso de qualquer forma e não deixa agir, aquele cheiro de cachorro molhado, aquele cheiro ruim que fica no tecido, ele permanece. Por quê? Porque eu simplesmente não eliminei as bactérias, eu só dei banho nelas, porque eu não dei tempo suficiente para o desinfetante agir e remover as bactérias. Então, o tempo de contato é muito importante, tanto na limpeza quanto na desinfecção. Só que na desinfecção ela é primordial. A desinfecção depende desse tempo de contato. Então, muita atenção a isso. A ação térmica, eu sempre vou poder colocar a temperatura no processo? Às vezes eu não vou poder, às vezes não vou ter acesso, mas se você puder trabalhar com temperatura, você aumenta demais a eficiência do produto. Nós, da Renco, também temos produtos para lavanderia, por exemplo. Em lavanderia, você ter água quente ou água fria, você tem um aumento de produtividade, diminui a quantidade de produto utilizado no processo em 30%. Peraí, André, deixa, eu tô ouvindo aqui, a galera não me vê, mas eu tô aqui. Claro. Que legal essa informação, eu adoro o ciclo de Sinner, eu acho essas 4 etapas fantásticas, e aí o pessoal sempre tem essa dúvida aí na temperatura, hein, André? Sempre tem. E aí eu queria falar para você assim, Curitiba é frio, a gente tá de Curitiba. E aqui o pessoal faz umas coisas meio estranhas. Eu não sei se faz no resto do Brasil, mas aqui quando tem sol, as mulheres molham a roupa com os produtos que tem que lavar, André, e jogam na grama para ficar no sol. A pessoa chamava de quará, né? Isso. Mas isso dá resultado mesmo? E como que eu podia usar isso no estofado, André? Vamos lá, é importante. Quando a gente trabalha com alguns tipos de produto, tipo peróxido de hidrogênio, ele consegue, o peróxido de hidrogênio, ele ativa a ação alvejante dele, na sua plenitude, a 60 graus. Quando você coloca essa temperatura de 60 graus nesse processo, o alvejamento do peróxido de hidrogênio é muito maior, é muito mais eficiente do que se você utilizar frio, né? E até a molécula de sujidade, ela se comporta diferente no frio e no calor. Aqui, eu já conheço cidades frias, mas Curitiba está de parabéns. Curitiba faz frio mesmo. Quando você está no lugar frio, tá todo mundo coladinho, juntinho, nem se incomoda, tá ombro com ombro, se bem que agora com distanciamento social, nem assim. Mas está frio, você não se incomoda com a pessoa do seu lado. Aí, desliga o ar-condicionado, Rio de Janeiro, 40 graus, vai estar um empurrando o outro. Desencosta. A molécula faz a mesma coisa. Quando você coloca a temperatura, uma empurra a outra. Elas não se suportam. E aqui no meio delas que vai entrar o produto e vai dilatar. Toda vez numa ação química, você coloca a temperatura, que é o triângulozinho, você dilata a sujidade e o produto entra com mais facilidade. E no caso do peróxido, ele ativa a ação alvejante ainda mais eficiente a 60 graus. O que é 60 graus? 60 graus é 60 graus. Água fervendo é 60 graus? Não, água fervendo é 100 graus. Então não é fervendo e nem é frio, é 60 graus. Ah, tem como eu usar um termômetro? Perfeito, se puder usar um termômetro, maravilha. Nem sempre eu vou ter um termômetro, mas a gente sabe, tem gente que bota água para esquentar, esquece, aí ferve, aí tem que esperar esfriar, chegar ali próximo de 60 graus, para poder diluir o produto na água quente. É isso mesmo, eu vou diluir o produto na água quente, vou aplicar, vou deixar agir os 10 minutos, e aí eu faço a extração e depois eu faço o enxágue. Isso é importantíssimo nesse processo, porque se eu fizer isso de forma correta, vai evitar que eu tenha que lavar 2, 3 vezes no processo seguinte. Então, é melhor fazer um processo bem feito, deixando agir, usando a temperatura. Tem muitos técnicos que usam aquele rabo quente, aquela resistência, colocam lá dentro e esquentam a água. É válido. Se você puder fazer isso no cliente, é válido. Tem uns que compram a chaleira elétrica, é válido. É válido. Tem gente que pega água naqueles potinhos de plástico, dá pro cliente e fala, bota no micro-ondas 2 minutos para mim. É válido. É válido, gente. Não é fervendo, né, André? Não é fervendo. Fervendo, o peróxido vai precipitar, você vai perder produto. Tá? Então, atentar para isso. Isso eu falo, assim, eu tinha uma lavanderia lá no sul do Pará, que eles gastavam 30 mil reais de lavanderia, de produto químico, colocaram temperatura e diminuíram para 22. Por quê? Porque a temperatura aumentou o poder de alvejamento dos produtos, de limpeza, e eles passaram a gastar menos. Então, a temperatura é sempre muito importante. E a ação química, qual é o químico universal para limpeza? Essa pergunta eu faço para vocês. Qual é o químico universal para limpeza? O químico universal para limpeza é a água, gente. Sem a água, sem o enxágue bem feito, não vai ter limpeza, vai ter resíduo. E resíduo é sujeira. Excesso de produto também vira sujeira. Se eu não fizer um enxágue bem feito, o cliente vai reclamar que agora o sofá dele, que era macio, está áspero. Legal. Ó, André,
Tá gerando muita dúvida aqui, muita pergunta, e eu não vou entrar com todas agora, tá? Vou deixar você seguindo. Eu entrei aqui para avisar a plateia virtual. Oi, plateia virtual. Nós vamos responder todo mundo aí, fiquem tranquilos. Não estamos respondendo todo mundo agora, que a gente tem tempo. Mas daqui a pouquinho aí, no final da apresentação do André, a gente vai selecionar algumas perguntas. E continua aí, André, é isso mesmo. Você tá... Perfeito. E esse conteúdo eu tenho ele completo no site www.meuestofadolimpo.com.br. Tem todo esse treinamento lá, ele completo, com todos os produtos. Eu vou escrever agora no chat esse site, hein? Vou digitar no site agora. No chat, www, como é? Meuestofadolimpo.com.br. Lá tem todo o treinamento da Renco, os produtos e as dúvidas. Também pode mandar lá as dúvidas também para o meu e-mail, certo? Prosseguindo, então, sem um enxágue adequado, eu vou ter um problema ali, que aquele tecido não vai ficar como ele era antes da sujidade, como ele era no começo, que é o que a gente se propôs lá no que é limpeza. Então é importante sempre repetir o processo de enxágue o máximo possível. Ah, André, isso aqui perguntaram no último treinamento que eu fiz. Ah, André, até quantas extrações eu tenho que fazer? A gente fala que tem um padrão, os caras fazem 4 extrações, mas eu já vi chegar num cliente, você fazer 8 e não parar de sair sujidade, fazer 9 e não parar de sair sujidade. Claro que vai ter um limite ali. É ruim quando você está fazendo isso e o cliente está lá olhando para ver se a água está saindo limpa. Mas a gente tem que dizer que tem um certo ponto que você não vai conseguir tirar. Você vai ter que repetir o processo e é quase como cobrar como duas limpezas estofados. Mas sempre respeitando aqui o ciclo de Sinner, tá? O pH aqui, eu não vou entrar tanto nesse conteúdo, porque o pessoal aqui é onde mora muitas dúvidas. Mas eu vou fazer uma síntese aqui. Como é que funciona a escalinha de pH? Quanto mais perto do 0, mais ácido é a solução, né? Quanto mais perto do 7, mais neutra, e quanto mais perto do 14, mais alcalina é a solução do produto. Na verdade, tudo tem um pH, a água, o produto, o limpador, o peróxido. E aonde eu uso esse tipo de limpeza? Em limpeza pesada, eu tenho que me atentar ao seguinte: quando eu tenho uma sujidade inorgânica, eu utilizo produtos ácidos. E quando eu tenho uma sujidade orgânica, eu uso produtos alcalinos. Exemplos aqui, vou passar rapidamente aqui. Sujidades inorgânicas: terra, ferrugem, mancha d'água, remover cimento, dá brilho em inox, em alumínio, incrustações naturais, tudo aquilo que é causado pelo tempo. Tem até um vaso sanitário. André, mas não é sobre estofado? Aqui a gente tem produto para todas as soluções. Sim, né? A gente está falando do que o produto limpa, não é isso, André? Exatamente. Por exemplo, você pode ter terra, uma manchona de terra lá, é inorgânico, o produto alcalino não vai remover. Então, tem que se atentar ao que causou a sujeira. O diagnóstico principal, está sujo de quê? Aí você fala, tá sujo da vida. Aí é complicado, né? Agora, porque tem muitas vezes o pessoal não sabe o que está lá, é só o tempo. E o tempo é fuligem, é gordura corporal, geralmente vai ser. Geralmente, no estofado, vai estar desse lado de cá, nas sujidades orgânicas. Gorduras, óleo, vegetal, animal, sangue, proteína, e aí vai entrar fezes, urina, vai entrar tudo. Tá, gente? Então, a sujidade orgânica a gente vai trabalhar com produto alcalino. Existe produto que não respeita essa faixa de pH? Existe o peróxido de hidrogênio, ele é levemente ácido e tira a sujidade orgânica. Por quê? Porque ele não limpa por emulsão como um produto detergente. Ele limpa por desidratação. Como é que funciona isso? Quimicamente, é difícil eu explicar isso aqui no tempo que eu tenho. Mas o peróxido de hidrogênio ele funciona de forma diferente, ele não respeita o pH. Ele simplesmente vai trabalhar desidratando, tirando a umidade daquela sujidade. E aí ele consegue quebrar a molécula de uma forma diferente que um detergente conseguiria. Tá? Então, assim, uma coisa que a pessoa pergunta muito: André, eu posso misturar um produto alcalino com um produto ácido? Essa pergunta eu sei porque apareceu no chat e eu estava olhando o chat quase agora. A questão é, não se mistura produto que você não conhece. Você não é químico para estar misturando produto. Porém, vírgula, temos aqui uma questão que nós da Renco, testando os produtos, utilizando os produtos na limpeza de estofados, nós utilizamos o flotador
combinado com o peróxido de hidrogênio, para quê? Para você ter uma ação de flotação mais alvejamento numa única aplicação. Ah, mas o flotador não é alcalino e o peróxido de hidrogênio é levemente ácido, porque aqui o que importa não é só o pH. Gente, produto não é só pH. Senão a gente limpava com vinagre, senão a gente limpava com bicarbonato de sódio. Assim, pH não é tudo. O mais importante do produto, para o produto ser bom ou ruim, é a qualidade do tensoativo. Você vai lá, lê lá, a composição está lá. Tensoativo não iônico, tensoativo catiônico, tensoativo anfótero. A combinação dos tensoativos vai potencializar o produto. E nesse caso, eu, André, da Renco, posso falar pela Renco, eu falo, você pode pegar o Magic Float e misturar com o Cliox, 50 ml de cada um fazendo 1 litro no borrifador, você vai ter alvejamento e flotação no mesmo. Não vai neutralizar o pH vai até baixar o pH da solução, mas o que eu quero aqui é alvejamento, e o peróxido vai alvejar, por quê? Quando eu coloco um produto alcalino junto com o peróxido, eu ativo o peróxido. Legal, deixa eu te... Ó, adorei isso, hein? O pessoal tem muita dúvida aqui no chat, está isso mesmo. É assim, ó, André... Então, dá para misturar, se eu conhecer a ação. Sim. E a gente está falando aqui de duas coisas muito importantes, né? A gente tem falado de tensoativo e de branqueadores óticos, de alvejamento. Perfeito. A gente hoje, e a Renco faz isso, né? De maneira maravilhosa. Produz alvejantes que já têm tensoativos. Exatamente. E a gente tem tensoativos que não têm alvejantes. Eu gosto muito daquela explicação, André, não sei se foi você ou se foi o Cristiano, que deu no mês, daquela ideia de lavar louça sem detergente. Nesse caso não foi eu que disse isso. Mas, nesse caso, quando você utiliza o flotador, ele tem uma qualidade de tensoativo muito alta. Ele tem muitos tensoativos. Porém, ele não tem o alvejamento que o peróxido tem. E o peróxido, né? Se você pegar a origem do peróxido, existe até um produto no mercado que ficou famoso, que é caro, para alvejar roupa colorida. Como é que você coloca ele na máquina de lavar? Junto com o sabão. Por quê? Porque o sabão é alcalino e ele é levemente ácido. Ué, mas peraí, estou misturando um produto levemente ácido com o produto alcalino, não vai neutralizar? Nesse caso não, eu estou ativando o peróxido. No Magic Float e Cliox, eu estou ativando o peróxido. Tá? André, não é aquela regra, não se mistura produto? Tudo na química depende. Se eu perguntar para você, a água é tóxica? Depende da quantidade. Um copo d'água para quem está com sede não é, mas uma piscina para quem não sabe nadar é tóxica. Então, tudo na química vai depender. E no caso, eu posso misturar? Depende. Se for o tensoativo correto com o produto correto, eu vou poder, porque é o que a gente faz em lavanderia. Eu só vou estar fazendo isso ali numa exposição menor, que é no estofado. Então, nós testamos os produtos para ver se eles perdiam eficiência ou ganhavam eficiência. E nós ganhamos eficiência e tempo nesse processo. Tá, e André, e quando o pessoal, a gente tem visto o chat aqui, ó, o pessoal tem falado que, ixi, mas água quente altera a cor do estofado, hein? Não altera, não. Depende do produto, né? Claro que produto, se só o produto for alterar, é claro, se eu pegar uma fibra natural, se eu pegar, por exemplo, saindo do estofado e vindo por carpete. Eu já vi carpetes persas que eles transferem cor só com água. Mas é porque é uma característica do tecido. Então, sempre, no nosso treinamento, eu sempre indico, avalia qual é o tecido. Se é um sintético, se é um natural, se é um linho, se é um chenille, enfim, se é um jacar. Eu tenho que sempre avaliar, porque vai ter tecidos mais naturais que vão ser acessíveis, sim, à água quente. E vai ter produto que vai ter etiqueta lá, proibidos água quente. E vai ter produtos que vai estar escrito lá, pode usar até 60 graus. Vocês podem ver, às vezes tem um triângulo. Aí, às vezes, se tiver um triângulo, pode usar água quente. Se tiver um triângulo cortado, não pode usar água quente. Então, sempre avaliar lá qual o tipo de tecido. Então, sempre no pH, eu vou atentar isso aqui. Mas limpeza não é só pH, né? Limpeza é tensoativo. pH por pH, como eu falei, a gente usa essas coisas que o pessoal usa aí, vinagre, enfim, não usem, tá, gente? Não usem, pelo amor de Deus. Prosseguindo aqui. Aqui, falando das soluções Renco, que a gente vai até utilizar no sofá ali, no trash test, né? Aqui, o que a gente colocou aqui? Eu coloquei aqui as soluções da Renco para limpeza dos estofados. Primeiro processo, cheguei lá, vou fazer a extração, vou tirar a maior carga orgânica, sujidade que está em cima do estofado, o máximo possível, eu vou remover, e aí eu vou fazer o primeiro processo. Tem gordura, como tem lá no sofá, que a gente derrubou azeite, show e outras coisas, eu vou entrar aqui com o meu solvente, o Eco Orange. Ele vai ser a minha pré-lavagem, vai tirar essas manchas primeiro. Então eu posso usar ele em que diluição? Até puro, em alguns tipos de sujidade,
em cima das gotas de gordura, se for o caso, e se ele tiver muita gordura corporal, tiver um nível muito alto de gordura, eu posso diluir ele 1:5 e fazer o sofá inteiro com ele. Faço a aplicação, faço a extração e aí depois eu faço o enxágue. Fiz esse primeiro processo com ele, ele já vai eliminar aí 40% a 60% da sujidade. No segundo processo, aí eu posso usar o Cliox, o Cliox floral, que também é uma opção que a gente tem ele perfumado, o Magic Float natural, que a gente fala que o Magic Float alcalino, e o Magic Float Plus, que é o neutro. A gente, na verdade, é o Nix Float. Como assim, André? São 4 produtos? Não, aqui é a opção. Usar o Cliox mais o Magic Float, junto ou separado, ou o Cliox mais o Nix Float. Quando eu uso o Nix Float em tecidos naturais, linho, né, tecidos, alguns tipos de veludo naturais, né, que não são sintéticos, eu uso o Nix Float. E, no caso, nos tecidos sintéticos, eu uso o Magic Float mesmo, sempre com o Magic Float. Se eu for usar junto, é o que eu falei para vocês, geralmente de 50 a 10 ml por litro, numa limpeza pesada 50, na limpeza mais leve até 10 ml, de cada um, é sempre a mesma quantidade, completa o borrifador com 1 litro de água. Isso, o Cliox mais o Magic Float. Se for o tecido natural, vai ser o Cliox mais o Nix Float, né? Então, nesse caso, se eu quisesse fazer separado, qual vem primeiro? O flotador vem primeiro, depois vem o peróxido. Sempre lembrando, eu tenho que deixar agir ali o peróxido por 10 minutos. Isso vai me dar um ganho muito grande nesse processo. E aí, nessa extração, eu falo, você vai fazer a extração primeiro para depois fazer o enxágue, para não jogar excesso de produto. Só que a gente tem aqui uma solução especial também para colchões. Esse colchão que está mostrando aqui na foto, eu peguei esse colchão na rua. Né? O ano passado a gente estava lá perto da empresa, viu um colchão jogado na rua, vamos pegar aquele colchão para lavar, e eu fiz ali aquele processo na metade do colchão. O que eu fiz nesse colchão? Eu usei o Nix Prof Oxy, combinado com o Magic Float. Por quê? Esse caso aqui, ele só tem peróxido, ele não tem tensoativo. Então, ele precisa ser utilizado junto. Ele é um produto de lavanderia. Por exemplo, o Cliox tem 6,5% de peróxido de hidrogênio. O Nix Prof Oxy tem 50% de peróxido de hidrogênio. Ou seja, é muito, muito concentrado. Quase 10 vezes o que é o Cliox é o Nix Prof Oxy. Nesse caso, como é que vai ser essa solução? Vai ser aqui, ó, para colchões, né? Porque no caso colchão, a gente pode entrar com uma quantidade de peróxido maior. Vai ser, para potencializar a solução, você vai utilizar água quente, até 60 graus, como eu falei. Em 1 litro, você vai colocar 10 ml do Prof Oxy para 50 ml do Magic Float. Vai completar com água. Você vai ter aquele alvejamento que vocês viram ali, com o menor tempo possível, né? Sem estar agredindo a fibra do tecido. E como ele é a base do peróxido de hidrogênio, mesmo no tecido mais colorido, eu vou poder utilizar ele. Que ele vai alvejar. Se for um azul, vai ficar mais azul. Se for um vermelho, vai ficar mais vermelho. O pessoal tem receio. Ah, não posso usar numa cor escura, senão vai manchar. Não é cloro, gente. Se fosse cloro, o cloro bate no preto, fica laranja na hora. Bate no rosa, fica amarelo na hora. Então, você não pode usar cloro jamais nesse tipo de processo, porque, além de tudo, se você usar cloro, se tiver, por exemplo, clorexidina, algum resíduo de maquiagem, algum resíduo de protetor solar, vai revelar a mancha. E uma mancha de clorexidina revelada só sai com uma coisa, com tesoura. Então, atentar a isso. Sempre no processo, com o Nix Prof Oxy, você vai utilizar combinado com o Magic Float. Se puder usar água quente, você vai ter o melhor dos mundos, a melhor solução e vai alvejar. Eu fico olhando às vezes no grupo no Facebook, tem muitos grupos de estofado, né? Bastante grupos. Um abraço pro pessoal do grupo aí. Mas a gente às vezes vê o pessoal comprando água sanitária e fala assim, vou pegar um colchão e vou lavar com água sanitária. Aí eu já olho assim, meu Deus. E às vezes o cara vem com o resultado feliz da vida. Olha, ficou branquinho, ficou maravilhoso. E aí, com o tempo, começa a aparecer umas manchas cinzas. Ou então, aparece a danada da mancha amarela de clorexidina. E aí não tem jeito. Aí não tem jeito. Então, assim, quanto vai custar? O Thiago estava falando de custo aqui, né? Quanto vai custar? Quanto que uma garrafa de
água sanitária, não vou falar marca, né, porque tem muitas aqui. Mas quanto vai custar uma máquina de água sanitária? Quanto eu vou diluir? Quanto vai gastar um galão de Cliox? Se você for fazer a diluição, o litro do cloro vai sair a 1 litro, a R$1, R$1,20, R$1,50. O Cliox, se você diluir, o litro vai sair tipo 15 centavos, 20 centavos. É a economia mais burra que pode haver você querer usar um produto doméstico numa limpeza profissional. E outra, vai ficar feio, como o Thiago falou na apresentação, você chegando lá e o cliente olha assim, uxe, ele vai usar a mesma coisa que eu tenho aqui para lavar roupa? Ele vai usar para lavar meu colchão? Por quê? Peraí. E aí ele começa a pensar, é melhor eu ir lá embaixo, alugar uma máquina dessa e eu mesmo fazer. Hoje em dia tem muita gente fazendo isso, por quê? Porque elas veem o técnico fazendo de qualquer jeito, e aí eu falo assim, não, o que eu falo, gente, aqui tem várias marcas profissionais com a gente aqui hoje, assim, eu não ligo de o cara não usar Renco para usar outra marca, se ele estiver usando uma marca boa e profissional. Por quê? Está fomentando o mercado, está valorizando o mercado. Agora, o cara deixar de usar a minha marca, ou a marca A, B, C, D, para usar farmacinha, né? Farmacinha, né, André? Vinagre. Eles vão mostrar. Bicarbonato. Isso, não pode, né, André? Não tem como. Então, assim, ou você é profissional, ou você vai ficar quebrando o galho. E aí, você vai quebrar o galho, o cara vai chamar o cara mais profissional. Né? Isso aqui já foi dito hoje. Então, é atentar para isso. Como eu vou apresentar o meu cliente? O que eu tenho de soluções para limpeza de estofados? Você utilizando aqui Renco, a quantidade de produto que você vai utilizar, como eu falei aqui, o Nix Prof Ox são 10 ml para 1 litro. No caso do Magic Float, 50 ml para 1 litro, utilizando água quente. Se eu utilizar isso sempre nessa proporção, eu vou ter um gasto aí de centavos por higienização. No máximo, quando eu tiver fazer mais de uma aplicação, 2, 3, 4 aplicações, eu vou ter um retorno muito maior, eu vou ter uma margem de lucro muito maior. Quanto tempo vai durar um galão desse para eu poder fazer? Quantas higienizações eu vou conseguir fazer? Isso vai valorizar o meu trabalho. Vai demais. Olha, André, que coisa interessante. Eu estou vendo aqui, eu não sei se a gente já falou sobre isso, mas acho importante reforçar. Tem uma pessoa na plateia virtual aqui que está falando, olha, realmente a água quente dá muito resultado a 60 graus. É 60 graus, André? O que é o mais indicado? Por exemplo, eu sei que ela ferve a 100. Sim. Não é melhor eu fazer, em vez de 60, 100, então? Ou, puxa, acho que talvez... Fala um pouco para nós disso, André. Eu costumo dizer que tem aquela teoria de que... sabe quando as donas de casa lavam o banheiro e faz a misturinha? Não tem a ver, mas tem a ver. E aí ela começa a sentir o cheiro forte do produto. Aí ela começa a chorar. Quando ela começa a chorar, fala, eita, agora tá matando. Porque se eu estou passando mal, imagina a bactéria, imagina a superfície. Se o produto está evaporando, ele está ficando mais forte ou mais fraco? Ele está ficando mais fraco. Uma vez que eu precipitei, passei dessa temperatura, eu estou perdendo, está evaporando, eu estou dissipando o produto. Então, 60 graus que a gente utiliza em lavanderia, o que a gente utiliza na indústria, é o ideal para ativar o produto e ele não começar a precipitar. E você, técnico, não começar a respirar vapor de produto. Então, é muito importante ter esse controle. Se você botou para esquentar, esqueceu e ferveu, espera esfriar um pouco para poder fazer essa diluição, para poder valorizar ali o produto e não perder produto. Então, é importante, nesse caso aqui, sempre respeitar os processos. Ah, é uma receita de bolo? Como se fosse. Entra lá, como eu falei para vocês, Eco Orange, vem com delimoneno, vem fazendo a limpeza ali, a extração, tirou a gordura, limpeza pesada, isso já vai eliminar de 40% a 60% da sujidade do estofado. E o segundo passo, eu posso fazer Magic Float mais Cliox ou Nix Float mais Cliox. Qual é o caso de eu usar o Cliox, o Magic Float? É nos tecidos sintéticos. Qual é o caso de eu usar o Nix Float? É nos tecidos naturais. O camurça, por exemplo, o linho é um exemplo também. Então, eu sempre tenho que fazer uma avaliação de qual tecido. Ah, André, não tem uma solução que eu possa fazer tudo? Se você tiver o Nix Float, você pode usar tecido sintético e tecido natural. É que o Magic Float é um pouco mais alcalino. Então, vai ter casos que eu não preciso entrar com a Eco Orange. Eu entro direto com o Magic Float, mais o Cliox e faço o processo completo. Por quê? Porque não tem uma gordura tão acentuada. Tem sofá que quando você vai fazer o orçamento, você chega lá, você já vê que não está tão sujo. É aquela sujidade ali e tal, por mais que tenha uma criança e tal. Só que tem sofá que você chega, que você abre o sofá, é o que eu falei. Você fala, o que sujou? É a vida. Tá lá, o cara nunca lavou,
está lá sei lá quantos anos, tem cachorro, tem gato, tem criança, tem sogra, tem tudo. E aí como é que você faz? Você vai fazer o processo completo, fazer a limpeza com o EcoHora, a gente vai tirar toda a gordura corporal, todo o excesso de gordura de alimentos que possa ter, porque ele vai trabalhar tanto em gordura corporal quanto em gordura de alimentos, né? Até voltar aqui, para a gente não perder aqui essa ordem aqui. Eu tenho aqui, ó, EcoOrange vai ser o meu primeiro processo. No segundo processo vai ser Magic Float mais Cliox, ou Nix Float mais Cliox. A vantagem de eu usar o Magic Float mais o Cliox, eu posso usar o Cliox floral, que aí depois da extração ele vai ter ali um cheiro, uma fragrância de floral que vai ficar mais tempo. Eu tenho clientes que utilizam o floral em colchão, e às vezes 2 dias, 3 dias depois da limpeza, o cliente ainda sente o cheiro do floral. Porque o peróxido ele vai saindo aos poucos. Por isso que o enxágue é importante, para você também não estragar a impermeabilização nesse processo, a quantidade de peróxido que ele pode te atrapalhar depois. Tá? E aí eu posso usar Nix Float, Magic Float nos tecidos sintéticos e o Nix Float nos tecidos naturais. Aí está o colchão que eu mostrei para vocês. Como eu falei, 10 ml do Nix Prof Ox, mais 50 ml do Magic Float, utilizar água quente para você fazer um galão, ali um borrifador de 1 litro a 1,5 litro. Eu vou passar aqui um vídeo que mostra esse processo no colchão, vocês vão ver, ele está acelerado, mostrando a limpeza no colchão com o Nix Prof Ox, mais o Magic Float. Estão os dois no mesmo borrifador. Não vai perder eficiência, como eu falei, só que você vai misturar na hora. Não é como, eu vou misturar lá em casa e vou levar para o cliente, vou andar de carro, vou pegar temperatura, vou pegar calor. Não. Você vai misturar na hora, você vai diluir na hora. Sempre produto, dilui na hora. Por quê? A qualidade da água interfere. Se tiver muita bactéria na água, o que vai acontecer? Quando você for utilizar o produto já matou mais do que ele vai matar no sofá. Então, André, eu tenho uma coisa que eu tenho dúvida aí. O pessoal do chat está falando, e essa dúvida eu já tive. Eu vou usar um produto como os produtos com peróxido, que agem em água quente, que fazem isso. Eu posso preparar o produto e usar ele daqui 5 horas? Não é ideal. Por quê? Porque ele começa a precipitar. Quando você faz a diluição, você mistura esse produto, por mais que ele esteja frio ainda, ele vai começar ali a evaporar o produto. O cloro tem essa característica e o peróxido também tem essa característica. Então, quando você mistura o produto e deixa ali, ele vai começar a perder eficiência, então por isso é importante utilizar na mesma hora. Ali você vê ali o antes e depois, no colchão, com o Nix Prof Ox mais o Magic Float. Esse caso aqui é o segundo videozinho, um outro colchão, o colchão que eu peguei na rua também, que eu faço o processo completo e ainda utilizo um produto para remover ferrugem, que nós temos na nossa linha de lavanderia. Mas ferrugem no colchão, gente, a gente encontra de tudo nos colchões aí. E no caso aqui, tinha ferrugem. Vocês vão ver que a gente faz a limpeza com o Magic Float mais o Cliox, e aí você vai ver que vai ficar acentuado, acentua ainda mais a mancha de ferrugem. Quando você aplica o removedor de ferrugem da nossa linha de lavanderia, que ele é um removedor de ferrugem, Nix Prof removedor de ferrugem, você vai ver que quando eu colocar ali no vídeo, agora mesmo eu já coloco, você vai ver que começa a desaparecer a mancha de ferrugem, praticamente que na mesma hora, instantaneamente. Esfrega um pouco, tem que ter ação mecânica para poder entrar na fibra, né? Vocês vão ver a escovinha que está indo no kit que a gente está sorteando, é uma escovinha com a fibra mais alta, você vê que automaticamente o ferrugem sai. André, eu estou com a plateia virtual aqui, a gente está com 3 dúvidas. Primeiro, em água quente, que você falou, sim, né? Pode ser usado a água do chuveiro? Então, não teria, por que não, né? Porque o chuveiro vai estar ali 40, 45, né? Se tiver for um chuveiro bom. É aquilo, no chuveiro vai ter menos risco de você passar da temperatura. Mas você não vai chegar tão fácil perto dos 60. Porque se o cara tomar banho a 60, ele está trocando de couro já. Então, mas pode ser utilizado sim. Eu vou falar, eu dou uma dica. Existe aquela resistência que vem de loja de material, o pessoal chama de rabo quente, que custa 20 e poucos reais e resolve o problema, porque você coloca qualquer tomada ali, coloca dentro do balde e dilui na água quente. Uma dica, dilua na água quente, não dilua e esquente.
tá? Sempre dessa forma. Outra dúvida aqui, ó. Ela está com um sofá que a criança derrubou 1 litro de óleo nele. O que ela pode fazer? Com a criança ou com o sofá? Não, com o sofá. Como ela pode higienizar? Nesse Como ela processo... pode tirar esse óleo do sofá? Criança é complicado, porque se é uma coisa que a gente fala assim, caiu uma gordura, a gente vê uma gotinha, é uma coisa menor, assim, é claro que tem que ver se não chegou a molhar lá a estrutura lá dentro. Né? Por quê? Porque quando eu limpo, quando eu faço extração, quando eu limpo, eu vou sempre pegar a superfície. Então eu tenho que atentar para ver como está a estrutura. Se está só na parte de cima, na primeira faixa ali de estofado e forro, eu vou extrair o máximo, fazer de ação mecânica, com um aspirador, com a extratora, o máximo que eu puder. E aí eu venho com Eco Orange. Vai ter casos que eu não vou conseguir tirar tudo? Vai, porque às vezes chegou lá embaixo. Aí pegou na madeira, pegou na estrutura, porque 1 litro de óleo é óleo pra caramba. Então tem que atentar aí a que nível chegou esse óleo. Porque fala assim, André, dá para resolver tudo? Depende. Tudo depende. Eu tenho que avaliar. E às vezes o cara que vai fazer o orçamento, ele avalia pela foto. Ele fala, não, dá sim. Ele olha pela foto, tá lindo, eu removo. Pode... E aí ele chega lá, por exemplo, 1 litro de óleo eu nunca tinha visto. Nós já pegamos o sofá. Então, perigoso. Outra dúvida aqui. O Mirax-Oxy pode ser usado para alvejamento e desinfecção? O Mirax-Oxy, sim. O Mirax-Oxy, ele é o peróxido de hidrogênio com quaternário de amônia. Então, ele vai fazer o processo de limpeza mais desinfecção, né, com alvejamento. Se eu colocar água quente, vai ajudar também? Nesse caso, também. Então, eu posso usar o Mirax-Oxy, sim, para limpeza e desinfecção, além do alvejamento. Utilizar água quente vai facilitar esse processo. André, obrigada. Bom, gente, eu queria agradecer pela oportunidade de participar desse evento, em nome da Renco, em nome da Abralímpia. Queria lembrar que o conteúdo que a gente passou aqui hoje foi, né, nesse período, nesse tempo, você consegue encontrar ele de forma completa no www.meuestofadolimpo.com.br. E lá você tem todo o processo, todos os produtos, além do site da Renco, no renco.com.br. Lá você tem toda a nossa linha de tratamento de piso, limpeza hospitalar, produtos que são necessários para esse momento que a gente está passando. Então, você pode entrar lá e também pode mandar dúvidas para a gente no e-mail técnico@bralimpia.com.br. Muito obrigado, gente. Até a próxima.